O livro de Naum, ele é desconhecido porque ele é um livro pesado. Ele é um livro pesado. Essa série sobre os profetas menores eu comecei a fazer no ano de 2014. Eu estava lá numa igreja, numa cidade de Criciúmal, não sei se vocês conhecem, fica lá perto de Três Passos. E era uma igrejinha pequena, eu não era pastor ainda, eu só estava lá morando, né? Aí eles me colocavam para pregar em média de um sábado por semana. E chegou uma hora que eu não tinha mais sermão, eu não sabia mais o que pregar. Já tinha pregado tudo que eu tinha de sermão já. Eu pensei, vou inventar uma série aí sobre os profetas menores. Aí eu preguei Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Quando chegou sobre Naum, eu li o livro de Naum, eu fiquei chocado. Falei, gente, esse livro é horrível. Como que eu vou preparar um sermão sobre isso daqui? Aí o que eu fiz? Eu pulei ele na série. Fingi que ele não, dei uma de desentendido, pulei. Em vez de pregar sobre Naum, eu preguei já sobre Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Aí quando eu estava para pregar sobre o último sermão, Malaquias, a minha consciência ficou pesada. Eu vou acabar essa série e não vou pregar sobre Naum. Fiquei com medo de Naum aparecer de madrugada lá e puxar meu pé. Falei, não, eu vou pregar sobre esse camarada. Aí eu voltei, eu comecei a ler o livro de novo. Eu li mais uma vez inteiro, nada. Eu li a segunda vez, nenhuma ideia. Mas quando eu li a terceira vez o livro, é como se tivesse vindo assim um raio de luz na minha mente. E eu entendi o livro e eu falei em voz alta, eu nunca me esqueço. Eu falei, esse livro é lindo. Eu fiquei emocionado quando eu entendi a mensagem daquele livro. Eu espero poder compartilhar com vocês a mensagem de Naum. Olhem só como que ele é pesado, ó. Olha só alguns textos que mostram como ele é. O livro já começa assim, ó, pesado. Sentença contra Nínive. Vai direto ao ponto. Não tem introdução, não tem bom dia, irmãos, não tem feliz sábado. Sentença contra Nínive. Começa assim o negócio. E o segundo verso já falando sobre o Deus de misericórdia e de amor que a gente gosta de ouvir. Olha lá. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Que tal? Tem um outro texto ali no verso 6, capítulo 1, verso 6, que diz assim, ó. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Tem algumas pessoas assim que gostam de ler a Bíblia aleatoriamente, né? Hoje eu quero ver o que Deus tem para me dizer. Eu torço para a pessoa não abrir no livro de Naum. Olha só, por exemplo aqui, ó. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança, multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Amém? Eu ouvi um amém assim, meio que baixinho ali. Que livro é esse? Que livro é esse? Que livro terrível é esse? Teve um teólogo que disse o seguinte, ó. Nenhum livro na Bíblia tem sido tão maldito quanto este. É frequentemente descrito como a expressão de um profeta vingativo e nacionalista comemorando a destruição de um inimigo. Naum tem sido descrito como eticamente e teologicamente deficiente, e alguns consideram até mesmo ser a obra de um falso profeta. E eu escolhi como título do sermão o Evangelho segundo Naum. Pode causar até uma estranheza, né? Porque quando a gente fala em Evangelho, a gente pensa naqueles livros bonitos da Bíblia. Evangelho segundo Mateus,
o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, que fala sobre o amor e a misericórdia de Jesus. Como é que eu tenho a coragem de colocar o título como o Evangelho segundo Naum, esse cara brabo aqui? Como que eu faço isso? Mas vocês vão ver que o título é bastante apropriado, sabe por quê? Porque a palavra evangelho, ela vem do grego, o grego é euangelion, é assim que se lê, euangelion. Ela foi transliterada para o nosso alfabeto e ficou evangelho. Euangelion passou para evangelho. Mas a tradução, o significado literal da palavra euangelion é boas novas ou boas notícias. Vem cá, eu tenho um Evangelion para você aqui, eu tenho uma boa notícia para te dar. É isso que significa, Evangelion. Evangelho é boas novas ou boas notícias. Tá? E essa palavra Evangelion aparece no livro de Naum. No capítulo 1, verso 15, diz assim, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Literalmente, que anuncia o Evangelion, ou Evangelho, do que anuncia a paz. Então, esse é um título bastante apropriado para o livro de Naum, e a gente vai ver o porquê. A estrutura do sermão vocês têm aí na sua folha, tá? É uma estrutura que eu costumo fazer para todos os sermões, para facilitar a compreensão. Então, basicamente é em 3 partes. Introdução, que eu trago ali alguns detalhes históricos, o resumo da mensagem. Então, a segunda parte é o que a mensagem de Naum significou, em primeiro lugar, para os judeus. E aí, quando a gente entende o que significou para os judeus, a gente pode entender o que significa para nós. Então, vamos lá. Com relação ao autor. Quem é o autor? O autor, nós acreditamos que tenha sido o próprio Naum. No hebraico, Naum tem um H. Na verdade é o seguinte, no hebraico não tinha as vogais, só tinha consoantes, né? Então o nome dele era composto por 3 letras vogais, o N, H e o M. E na verdade essa palavra Naham, que é o nome dele em hebraico, Naham é um verbo. E esse verbo ele pode ser traduzido de diversas formas. Pode ser traduzido como entristecer-se, arrepender-se, confortar, consolar. Então, é por isso que na Bíblia, às vezes, tem alguns problemas, né? Que diz assim que Deus se entristeceu de fazer o homem, ou ele se arrependeu de fazer o homem. Né? O verbo é o naham, que ele pode significar várias coisas. E o nome, a gente tem que entender pelo contexto. E o nome Naum significa consolo ou conforto. E vocês vão ver que é um resumo da sua mensagem. O nome Naum tem a mesma origem do nome Noah, né? Mesmo significado ali, ok? Ou o nome Neemias, tem a mesma raiz. Com relação à data em que o livro foi escrito, como é que a gente pode saber? Aqui fica uma dica para quem vai preparar sermão, né? Como que a gente pode descobrir a data que o livro foi escrito? Primeiro de tudo, o livro cita a destruição de uma cidade grande chamada de Tebas, como se fosse assim, São Paulo. O livro cita a destruição da cidade de Tebas, também chamada de Noamon, como um evento que já aconteceu. Então, nós sabemos que o livro foi escrito depois daquilo. Nós sabemos que o livro Tebas foi destruída no ano 663 a.C., então Naum só pode ter escrito depois disso. Então o livro foi a partir de 663. E como o livro ele profetiza sobre a futura destruição de Nínive, e nós sabemos que Nínive foi destruído no ano 612 a.C., então Naum ele é situado entre 663 e 612 a.C. Vale sempre lembrar que antes de Cristo a contagem era de trás para frente. 663, 662 e assim por diante. Ok? Então, a data fica entre 663 e 612. Com relação ao contexto histórico, o contexto histórico que nos interessa para esse sermão é esse. A Assíria era o grande império mundial. Ok? Vocês vão perceber que tem muitos sermões aqui que têm informações semelhantes, porque o contexto é o mesmo.
Por exemplo, Naum e Jonas têm o mesmo contexto. A Síria era o grande império mundial. Aqueles que ouviram o sermão de Jonas vão perceber que muitas informações que eu vou trazer aqui são semelhantes. E qual é a mensagem central do livro? Se você esquecer de tudo que eu falei, se você nunca ouviu falar sobre Naum, você vai sair daqui sabendo a mensagem central. São duas frases. Em primeiro lugar, a Síria, que é representada por sua capital Nínive, seria completamente destruída. Essa é uma profecia. Nínive será destruída. E num sentido mais amplo, o livro quer dizer o seguinte: assim como Deus destruiu a Assíria, ele vai destruir todos os seus inimigos. Ok? Essa é a mensagem central de Naum. A partir de agora você já sabe qual é a mensagem central de Naum. E vamos agora então para a segunda parte, que é o que a mensagem de Naum significou para os judeus. E é aqui que eu vou trazer mais detalhes aqui do contexto histórico para a gente entender o que a mensagem significou para os judeus. Olha só, aí está o Império Assírio. Deixa eu pegar aqui o meu laser. O Império Assírio, ele começou só naquele verdinho mais escuro ali, ó. Era pequenininho. Aí depois cresceu para esse verde aqui, um pouquinho mais claro. E depois o império se expandiu tanto que ele cresceu para todo esse verde aqui mais claro. Ficou um império assim muito grande. É como se dominasse toda a América do Sul. Um império muito grande. A Assíria começou a mandar no mundo daquela época. E olha só como que era a capital da cidade. A capital era Nínive. Era uma cidade muito bonita. Vocês vão lembrar aqui quem ouviu o sermão de Jonas. Olha lá. A cidade, ela era totalmente murada. Aqui, ó. Era como se fosse um condomínio fechado. E aí, aqui passava o rio Tigre. E o rei Senaqueribe, ele mandou desviar o rio Tigre para que o rio passasse no meio da cidade, olha lá o riozinho passando, e passasse também em volta da cidade, para proteger a cidade, né? E também para ficar mais bonita. Além disso, a cidade tinha guaritas militares em todos esses pontos ali, ó. Tinha 15 guaritas militares. Então, era uma cidade praticamente indestrutível. Não tinha como um exército entrar em Nínive. Porque tinha um rio para você entrar na cidade, tinha muros largos, muros grandes, altos, tinha guaritas militares, então era um condomínio de segurança máxima, não tinha como alguém entrar em Nínive, né? Aí está uma representação de como era a cidade de Nínive, né? Uma das cidades mais bonitas de toda a história. E a Bíblia diz que Nínive é uma cidade alegre, os moradores, né, eram autoconfiantes. E a cidade dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Os moradores tinham esse sentimento de orgulho. A gente mora naquele condomínio e nunca ninguém vai destruir. É o melhor condomínio do mundo, é a melhor cidade do mundo e não existe outro igual nós. E olhem só o que os arqueólogos encontraram lá na cidade de Mossul, no Iraque, que é onde era a cidade de Nínive. Aí estão uma partezinha de como era Nínive. Ali os muros, as guaritas militares, ali estava um dos templos que tinham ali na cidade. Aí está uma das entradas da cidade, muros largos, grandes, uma fortaleza, né? Aí está a outra entrada da cidade. Era uma cidade bastante imponente. E foi encontrado lá nessa cidade uma biblioteca. A biblioteca mais antiga do mundo está lá. E ela foi encontrada lá e foi levada agora para o Museu Britânico de Londres. E está aí a Biblioteca dos Assírios, que foi encontrada em Nínive. Pode ver lá os livros lá em cima, né? Aqui alguns livros também. Claro, era diferente da gente, né? Era escrito em argila. Então era uma linda biblioteca que foi encontrada em Nínive. Mas não era só uma cidade bonita. Era uma cidade perversa. Olha só o que diz a Bíblia.
Era uma grande cidade cheia de maldade e de violência. Era uma cidade sanguinária, que não solta sua presa. A maldade dos assírios fez muitas e muitas vítimas, de acordo com Naum. E aqui a gente vai ver um pouco sobre o que a arqueologia fala sobre como eram os assírios. Repito, quem assistiu o sermão sobre Jonas vai lembrar de algumas partes aqui. Esse aqui foi um dos reis assírios, chamado Assur-Nassir-pal II. E essa daqui é uma placa comemorativa de quando ele construiu o seu palácio. E ali, dentro aqui dessa pedra, está escrito, totalmente escrito, e ali ele começa a falar sobre as suas conquistas militares, as cidades que ele conquistou, o que ele fez. E olha só a frieza do cara para falar sobre as suas conquistas. Olha lá o que ele diz. Eu construí uma coluna contra a cidade deles. Arranquei a pele de todos os chefes que se revoltaram contra mim e cobri a coluna com a pele deles. Emparedei alguns homens dentro da coluna. Empalhei alguns em estacas ao redor da coluna. Cortei os braços e pernas dos oficiais que se rebelaram. Queimei muitos cativos. Cortei o nariz, as orelhas e os dedos de alguns. Furei os olhos de muitos. Fiz uma coluna de cabeças e pendurei algumas cabeças nos troncos das árvores ao redor da cidade. Queimei no fogo seus jovens e servos. Capturei 20 homens vivos e os emparedei nas paredes do palácio. Concretou os homens vivos. Pense como eram os assírios. Você precisa entender o contexto histórico para entender o livro. Um outro rei, o Senaqueribe, ele disse assim, os seus habitantes de uma cidade lá que ele conquistou, jovens e velhos, eu não poupei, e com seus corpos eu preenchi as estradas da cidade. Os assírios tinham basicamente 3 métodos de tortura dos seus inimigos: decapitação, empalamento e esfolamento. E aqui nesses retratos assírios que os arqueólogos encontraram, nós conseguimos ver com mais detalhes, né? Aqui você está vendo uma cena, eu não sei se desligar a luz ajuda, eu acho que... Vocês conseguem enxergar ali? Mais ou menos? Aqui nós estamos vendo uma cena de decapitação. Aqui um soldado assírio decapitando um homem judeu. Aqui tinha outro soldado assírio decapitando um outro homem, só que com o tempo a imagem se deteriorou. Aqui, nesse outro retrato, nós vemos, aqui está mais difícil de vocês enxergarem, né? Mas olha só, aqui tem um homem assírio e ele está com uma cabeça na mão aqui. Aqui tem outro assírio também com cabeça na mão. Aqui outro assírio com uma cabeça na mão. Eles decapitaram vários inimigos e eles estavam carregando as cabeças. Nessa outra cena aqui dos assírios, aqui embaixo, você consegue ver de uma forma melhor, aqui está decapitando um homem, tá? Tem homens sendo jogados lá de cima da muralha, tá? E aqui em cima você vê uma cena de 3 homens sendo empalados em estacas, que era um dos principais métodos de tortura dos assírios. Nessa imagem você consegue identificar melhor. 3 homens aqui sendo empalados. O empalamento era um método cruel, porque era uma morte lenta, né? Se introduzia a estaca, atravessava todo o corpo do homem, de forma que não atingisse órgãos vitais, para que a morte fosse o mais lenta possível. Passava-se carvão para que estancasse o sangue, para que a pessoa ficasse agonizando. Era assim a tortura dos assírios, né? E aqui você vê o método do empalamento, aliás, esfolhamento, agora esqueci, esfolhamento, que era o método, para mim, que era o mais cruel, que era o método de se tirar a pele dos homens vivos, né? E era isso que os assírios faziam com seus inimigos. Aqui até diante de crianças assistindo a cena, provavelmente os pais deles estão sendo aqui esfoliados, tirando a pele dos homens vivos. Amigos, entendam o livro de Naum. Quando a gente vê essa crueldade dos povos,
a gente entende o porquê que Deus é duro contra os assírios. Por isso que nós vemos no livro de Naum um Deus furioso, um Deus cheio de ira, um Deus vingativo que quer tomar vingança sobre os seus inimigos. Porque Deus ele não consegue ver esse sofrimento e ficar lá tranquilo. Ele vê esse sofrimento e ele promete entrar naquela guerra pessoalmente. E aqui nós vemos também um rei assírio jantando com a sua esposa, como vocês talvez se lembrem, e ele está bem de frente aqui, ele está aqui jantando com a sua esposa, e bem no campo de visão dele também a cabeça de um rei inimigo. E contava-se que esse rei Assurbanipal apreciava assistir às sessões de tortura dos seus adversários enquanto fazia suas refeições. E a mensagem de Deus, através do profeta Naum, era bem clara. Os assírios serão destruídos. Uma mensagem absolutamente improvável naquela época. Os assírios estavam no auge do seu poder. É a mesma coisa que vinha aqui alguém hoje, o Marco diz assim, hoje, semana que vem os Estados Unidos vão ser destruídos e vão deixar de existir. Quem que ia acreditar no Marco? Exatamente foi isso que o Naum falou. Os assírios serão destruídos. Aquela cidade de Nínive, poderosa, que ninguém consegue entrar, vai ser destruída. Essa é a mensagem de Deus através de Naum. E notem aqui que não era uma destruição qualquer. Não era assim, tipo, vai destruir lá uma parte e daqui a pouco eles vão se reerguer de novo. Olha só o que diz Naum. O Senhor os consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Ou seja, eles vão ser destruídos e não vão se levantar uma segunda vez. Eles serão inteiramente consumidos. Então, era uma profecia de que os assírios seriam destruídos de uma vez por todas e para sempre. E aí eu pergunto para vocês, como vocês acham que os judeus receberam essa notícia? Vocês acham que eles ficaram chateados? Ah, que pena, os nossos amigos lá, gente boa, vão ser destruídos. Aquela notícia da destruição dos assírios foi a melhor notícia que os judeus poderiam receber. E não somente eles, mas qualquer outro povo que sofria debaixo daqueles homens cruéis, foi a melhor notícia que eles poderiam receber. É por isso que Naum, ele anuncia a destruição dos assírios e ele convoca uma festa. Ele convoca uma festa. Ele fala assim, eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, o evangelho do que anuncia a paz. Portanto, celebra as tuas festas, Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil, esse homem perverso, esse povo perverso, já não passará mais por ti. Eles serão totalmente exterminados. Totalmente exterminados. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A profecia de Naum se cumpriu com rigor. No ano 612, um exército liderado por Nabopolassar, o pai do Nabucodonosor, ele chegou lá na cidade de Nínive, ele fez uma barragem para que secasse o rio, e então aquela barragem acumulou água, e depois eles quebraram aquela barragem, e aquela água, aquele riozinho que passava por dentro da cidade, vocês lembram? Agora aquele rio veio com força e destruiu uma parte da muralha, e o exército de Nabopolassar conseguiu entrar na cidade de Nínive, e ali ele destruiu totalmente a cidade de Nínive. E em apenas 7 anos, o Império Assírio foi destruído. Só para vocês terem uma noção,
cerca de 200 anos depois, o Alexandre o Grande, o famoso imperador grego, ele queria conhecer a famosa cidade de Nínive. E ele levou os seus soldados lá para conhecer a cidade. E ele conta que eles não conseguiram encontrar onde era a antiga cidade de Nínive. Sabe por quê? Porque eles foram tão destruídos, que não sobrou nenhum vestígio naquela época. Os historiadores, até recentemente, até chegavam a questionar, será que realmente essa cidade existiu de fato? Porque não tem nada. Somente agora, no ano de 1850, um arqueólogo chamado Austen Henry Layard, ele conseguiu descobrir alguns vestígios da cidade de Nínive. E essa cidade, irmãos, nunca mais se reergueu na história. Nunca mais se reergueu. Exatamente como Deus profetizou através de Naum. Ele cumpriu rigorosamente a sua promessa. Sabendo disso, o que a mensagem de Naum significa para nós? Entenda. Vai parecer que eu estou fugindo do sermão. E aqui eu quero que vocês entendam. Trecho do livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. No princípio criou Deus os céus e a terra. Havia perfeita harmonia entre Deus e suas criaturas. Nenhuma nota discordante havia para destoar a harmonia celestial. Sobreveio, porém, uma mudança nesse estado de felicidade. O pecado originou-se com o anjo que era o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre as criaturas. Lúcifer, o portador de luz, a estrela da manhã, era o primeiro dos querubins cobridores e permanecia na presença do grande Criador. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a senhora White diz que nesse momento o céu estava dividido. Os anjos exortaram Lúcifer para que se arrependesse. Deus reuniu um concílio no céu, onde o próprio Filho de Deus fez um apelo para Lúcifer. Nesse momento, Ellen White diz que os anjos choraram. Os anjos começaram a cantar em louvor a Deus. Essa parte chega a me arrepiar de ver essa parte. E quando Lúcifer ouviu aquela melodia harmoniosa, um indizível amor a Deus tomou conta do seu coração. Ele reconheceu que estava em erro e que Deus era justo. Lúcifer quase se arrependeu. Mas o orgulho tomou conta de si e considerou já ter ido longe demais para retroceder. Você consegue imaginar que aqui foi quase que o universo não entrou nessa desgraça que a gente vê hoje? A Bíblia diz então que houve guerra no céu. Lúcifer, ele convocou seus anjos, ele manipulou a mente de muitos anjos e eles levantaram uma guerra contra Jesus e contra os seus anjos. E a guerra foi tão intensa no céu que Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. E segundo Ellen White, após ter passado em vários planetas, tentando os habitantes desses planetas, ele veio ao planeta Terra. E o planeta Terra foi o único que cedeu à tentação. Foi o único que entrou na ideia de Lúcifer de querer ser igual a Deus. Eva, toma aqui esse fruto. Por que você não pode comer esse fruto? Você não é livre? Por que alguém tem que dizer para você o que você pode ou não pode comer? Você é livre. Você pode ser Deus para você mesma. E Lúcifer está colocando no coração de Eva exatamente aquilo que ele queria, se colocar no lugar do Criador. E hoje nós vivemos no reino da liberdade.
proposto por Lúcifer. Nós vivemos no reino da liberdade proposto por Lúcifer. Nós somos livres. Totalmente livres. Tão livres a ponto de você talvez voltar para sua casa e você não encontrar lá mais a sua televisão porque alguém se sentiu na liberdade de entrar na sua casa e roubar. Nós somos tão livres que talvez você pode voltar para sua casa e vir um maluco bêbado bater no seu carro porque ele se sentiu na liberdade de fazer isso. Nós somos tão livres que hoje uma menina pode andar na rua e ser estuprada porque um homem se sentiu na liberdade de ter relação com aquela mulher. Nós vivemos numa liberdade, é como se fosse numa grande estrada que não tem policial, que não tem radar de velocidade, não tem nada. Você é livre, você pode andar na velocidade que você quiser, não vai ter multa. O problema é que o fim dessa autoestrada é um precipício. E foi por causa dessa liberdade proposta por Lúcifer que hoje nós temos que nos acostumar a cenas como essa. Nós tivemos que nos acostumar com a morte. E nós estamos tão acostumados com a morte que a gente chega a falar assim que a morte faz parte da vida. Ou a morte foi da vontade de Deus. Eu digo a vocês, irmãos, que a gente falar isso chega a ser uma blasfêmia contra Deus. Porque a morte não é parte da vida. A morte é o oposto da vida. A morte não é e nunca foi da vontade de Deus. Nunca. Nunca foi da vontade de Deus. Se você não entendeu nada sobre Naum, se você não entendeu nada sobre a raiva de Naum, você vai entender agora. Essa foto aqui, eu não sei se ajuda muito, porque a qualidade dela não é muito boa. Mas aqui está uma família lá de Foz do Iguaçu, da igreja que eu frequentava. Aqui em cima está o Nilson Almude, a Luísa, aqui está o Tiago e o Miguel. Essa era a foto original, mas daí depois eles fizeram uma montagem e incluíram aqui nessa foto a outra filha deles, que era a Liane. A Liane é essa menina aí, ela era amiga da minha irmã mais velha. Deixa eu só fechar aqui. Só um pouquinho. Aí. A Liane era amiga da minha irmã mais velha. A Liane, ela morava no condomínio na Vila B, em Foz do Iguaçu. Para quem conhece Foz do Iguaçu, a Vila B é o bairro mais nobre da cidade, porque é onde moravam os engenheiros, onde moram os engenheiros da Itaipu. Então é o bairro mais bonito. Ela morava lá. E do lado da Vila B tinha uma escola de hipismo, de equitação, para andar a cavalo, né? E a Liane estudava lá. E a Liane, numa terça-feira, ela tinha aula às 4 horas da tarde de hipismo. Então, ela saiu da sua casa, ela tinha tipo um patinete elétrico, e ela foi, tipo uma motinha assim, ela pegou a sua motinha, ela tinha 13 anos na época, naquela época não tinha problema dirigir isso ali. Ela foi, fez a volta, veio aqui na fazenda, deixou a motinha dela, e ela tinha que andar 400 metros até um outro lugar que tinha o cavalo para ela poder fazer aula. E ela fez isso, deixou a motinha e foi. 4 horas da tarde começava a aula. Por volta das 5h30, uma amiga da Liane ligou para a mãe da Liane perguntando: tia, a Liane não vai vir para aula hoje? Ela falou: mas ela foi para aula. Então a mãe, a Luísa, ela me contou, ela me falou isso, eu conversei com eles, eram próximos da nossa família. A Luísa, ela falou que então eles foram lá, viram que a motinha dela estava lá, então ela foi para a aula. E começaram a procurar pela Liane, e nada. Aí a Luísa encontrou o professor da Liane, de hipismo, que era o Zé Boiadeiro, falou: ô Zé, você não viu a Liane por aí? Daí ele falou: não vi a Liane, ela não veio hoje para a aula. Começaram a procurar, já era 6 horas, 7 horas,
8 horas, já tinha escurecido e nesse momento as pessoas já imaginando o pior, já pegaram a Luísa e levaram para casa de algumas amigas, porque as pessoas já estavam começando a esperar pelo pior. E a Luísa estava lá na casa, ainda sem saber o que estava acontecendo, e aí entrou uma amiga lá na casa, e sem saber que a Luísa, a mãe da Liane, estava na casa, falou assim, encontraram o corpo da Liane. Foi assim que a Luísa soube da notícia. O que foi que aconteceu? A Liane, ela foi no meio do caminho, quando ela deixou a moto, até onde ela tinha que pegar o cavalo, no meio do caminho, um homem abordou ela, levou ela para o meio do mato, estuprou ela e segundo o depoimento que ele deu na delegacia, como ela reconheceu ele acabou matando ela. E esse homem era justamente o professor dela, o Zé Boiadeiro. Tá aí ele sendo preso, foi ele que fez isso com a Liane. Quinta de crueldade. Esse caso chocou a Igreja Central de Foz do Iguaçu, isso aí a gente nunca mais esqueceu. Foi assim um choque para todos nós na época. E eu faço aqui um paralelo. É como se Naum estivesse dizendo assim, judeus, alegrem-se, porque esses assassinos vão ser destruídos. Alegrem-se porque os assírios vão ser destruídos. E se eu fosse fazer um paralelo, ele diria assim, cristãos, alegrem-se, porque Satanás e aqueles que praticam o mal serão destruídos. Todos os inimigos de Deus serão destruídos. Como eu disse, assenta-te à minha direita, disse para Jesus, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte. E tão certo quanto os assírios foram destruídos plenamente, um dia a morte vai ser destruída e nunca mais se levantará pela segunda vez a angústia. Nunca mais. Amém. E aí então, eu termino talvez com o melhor texto que eu poderia citar, de Ellen White. Ela diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Muito em breve, amigos, nós vamos reconhecer que Deus é amor. Muito em breve a gente vai perceber que a ira de Deus, como a gente vê em Naum, é porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, e Ele não consegue ver os seus filhos sofrendo sem agir. E muito em breve Ele vai fazer novas todas as coisas. As doenças vão deixar de existir, os que morreram vão ressuscitar, e a gente vai viver uma vida eterna, de plena felicidade ao lado do nosso Deus. Amém. Eu acredito nisso, e Ele vai cumprir. Amém por isso? Amém. Nós vamos terminar esse momento com uma oração. E eu convido você a fechar os seus olhos do jeito que você está. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor não é apenas um Deus distante, mas o Senhor é um Pai que ama tanto os seus filhos, que se for preciso o Senhor promete entrar pessoalmente na guerra para salvá-los. O Senhor já fez isso diversas vezes na história, mas principalmente quando o Senhor se fez homem
e morou entre nós. O Senhor morreu e ressuscitou para nos dar uma prova de que muito em breve o Senhor vai vencer a morte de uma vez por todas. E muito em breve nós vamos reencontrar as pessoas que nós perdemos, aquelas que nós amamos. Muito em breve não vai mais ter câncer, não vai mais ter doenças. Muito em breve nós vamos viver uma vida leve, de plena felicidade ao teu lado. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, que o Senhor é fiel nas suas promessas e que o Senhor vai cumprir essa promessa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.